Boa noite, irmãos. Em cima da hora, 18h30. Oh, beleza. Nós queremos pedir oração por Roberto Ortega, que é a sogra dele, o sogro dele, a esposa dele, a Regina, que é a esposa do Roberto. A Zilda é mãe da Regina e o Francisco é o pai. Então, o Francisco, a Zilda e a Regina estão com Covid. E o Roberto é aquele senhor de cabelos brancos que vai sempre à nossa igreja. Então ele me ligou agora pedindo oração, que a família está toda com Covid, tá certo? Oi, Iranice, boa noite. Luciana, boa noite. Como vão vocês? Deus abençoe. Oi, Niete, japonesa, tudo bom? Anister, cheguem bem. Vamos aprender mais da Bíblia hoje. Ô, Anister, o Roberto Ortega, o marido da Regina, ele pediu oração, viu, Márcia? Para orar pela Zilda, que é a sogra dele, e pelo Francisco, que é o sogro. E a Regina, que é a esposa do Roberto Ortega, aquele Roberto que vai na nossa igreja, os três estão com Covid, lá em São Paulo. Então a mulher do Roberto, a sogra e o sogro do Roberto. Ele está ouvindo a gente e está pedindo oração também. Então, por favor, irmãos, não deixem de orar por esta família, bem para com todas as outras famílias também. Deus abençoe a Maria Lúcia, que já está entrando aqui, que Deus abençoe a todos. E hoje nós vamos estudar 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós não vamos dar conta de estudar muito. Nós vamos estudar apenas os versos 6 e 7. Os versos 6 e 7, porque não dá para ficar correndo aqui. E a live também é boa quando ela é curtinha, senão fica muito extensa. Bondoso Pai, abençoa a família do Roberto Ortega, abençoe as famílias que estão com Covid, abençoe as famílias enlutadas, abençoe as famílias que não contraíram esse vírus e que elas estejam livres e protegidas por Ti. Abençoe as equipes médicas, todos aqueles que trabalham na frente dessa pandemia, os médicos da nossa igreja. Cuida de tudo, Senhor, cuida de todos, Senhor, proteja-nos, nós dependemos da Tua graça. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Irmãos, Vânia, tudo bem? Vamos, então, verificar os versos 6 e 7, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele ficou 3 semanas em Tessalônica, e ali ele fundou uma igreja. E o apóstolo Paulo depois saiu para viajar, fazer missão em outros cantos, e agora ele estava em Corinto, está mandando uma carta para os tessalonicenses, para que eles saibam que o apóstolo Paulo está acompanhando a vida deles. E ele mandou notícias através dessa carta, sabe, Nayara? E aqui nós vemos com tanta clareza que essa igreja de Tessalônica, segundo o William Hendricks, segundo o reverendo Hernandes, segundo William Barclay, segundo alguns historiadores, alguns escritores, alguns doutrinadores, eles elencam algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a igreja, ela diz o versículo 6, que ela tornou imitadora. Imitadora aqui quer dizer, ela tornou aquela igreja que faz mímica. Oi, Claudinha. Então, você sabe quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo está falando que a igreja de Tessalônica tornou imitadora dele, imitadora de Deus? Ou seja, a igreja passou a fazer igual quando a gente faz mímica. Já viu no acampamento? As pessoas fazem mímica lá para você adivinhar o que ela está fazendo?
Então, eles faziam mímica tão bem feito, eles imitavam tão bem imitados, que todas as pessoas sabiam que eles estavam imitando o apóstolo Paulo, que eles estavam imitando Jesus, que eles estavam imitando Deus, que eles estavam imitando a verdadeira fé, a verdadeira salvação, o verdadeiro caminho. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que, porque a Bíblia foi escrita no grego, né? Então esse imitar aqui fala, vocês ficam fazendo mímica igual eu, vocês ficam fazendo mímica igual Jesus. Então quem vê vocês fazendo mímica, sabe que vocês estão fazendo exatamente a imitação das coisas de Jesus. Então eu queria que você pensasse nisso. Você que anda na rua, você imita quem? Você que está lá na sua família, a sua família vê que você parece com quem? Entendeu isso? Presta atenção. O que as pessoas estão vendo em você? A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que imitava Jesus direitinho. Então, faça com que as pessoas te vejam e achem e percebam e sintam que Jesus está em você. Quando a gente lê o Apóstolo dos Pés Sangrentos, a gente vê que Sundar Singh, quem via o Sundar Singh passar nas vilas e etc., eles falavam, Jesus passou aqui. É o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Sabe, irmãos, é tão gostoso a gente poder receber alguém falando isso, o apóstolo Paulo falando, vocês imitou direitinho. É igual lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, fala também, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo, fazer mímica de Cristo, é o que a igreja de Tessalônica tinha. Eu gostaria que você também fizesse mímica de Deus, tá certo? Oi, Noeli Andrade. A segunda coisa, porque que vê, ó, pode ver, com efeito vos tornastes imitadores. Aí depois, você pode olhar que ele fala, imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Então, veja bem, eles eram imitadores de Cristo, e eles estavam alicerçados na palavra de Deus. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Hoje tem muitos crentes que não estão alicerçados na palavra de Deus, estão alicerçados na palavra do pastor. Eles estão alicerçados na palavra da liderança. Eles não estão alicerçados em Cristo, viu, Noemi? Eles não estão alicerçados, sentados, viu, Lenice, em Cristo. Eles estão na igreja, mas não é por causa da palavra de Deus. Às vezes eles estão na igreja porque eles estão sem emprego, então eles querem ir na igreja, mas não é por causa de Jesus, não é para amar Jesus, é para eles fazerem uma troca. Eu venho na igreja e Deus me dá um emprego, eu venho na igreja e Deus cura minha família, eu venho na igreja e Deus vai melhorar minha sorte, eu venho na igreja e vou ganhar uma casa. Infelizmente, as pessoas hoje estão embasadas nisso. Então por que a igreja de Tessalônica é uma igreja forte? Por que a igreja de Tessalônica era uma igreja maravilhosa? Primeira coisa, eles imitavam Jesus. A segunda é que eles estavam embasados na palavra de Deus, e não em palavra de homens ou outras motivações. A terceira coisa que o texto fala para nós é que eles tiveram uma reação certa. Posto que meio a muita tribulação, vocês continuam alegres. Veja bem que o texto está falando, que o apóstolo Paulo falou para eles. Eu sei que vocês estão passando por tribulação. Eu sei que vocês estão passando por problemas. Eu sei que vocês estão passando pela Covid-19. Eu sei que vocês estão passando desemprego. Eu sei que vocês estão passando saudade. Eu sei que vocês estão passando um cadinho difícil da vida. Eu sei. Mas vocês, em momento algum, deixaram de ficar alegres, de sorrirem, de ficarem agradecidos, de ficarem sorridentes. Então, o apóstolo Paulo fala que esta igreja é uma igreja que, a despeito dos problemas, era uma igreja feliz. Por quê? Porque imitava Cristo.
estava embasado na palavra de Deus, portanto, estava alegre em qualquer situação. Eu vou ler de novo, você olha bem se não é assim. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Entendeu? Então, eles podiam estar passando o que fosse. Eles eram alegres por causa do Espírito Santo. A última coisa que o texto aqui fala é no versículo 7. É de sorte que vos tornaste modelo. O que é modelo aqui? O modelo aqui, esse modelo no texto original, fala tipos. Tipos. O que é tipos? É o tipo, é a forma, é o modelo. Então, você pode ter certeza que a Bíblia fala que os tessalonicenses, o tipo deles, o modelo deles era modelo de Cristo. O tipo deles era o tipo, quem olhava para eles falava, é tipo Jesus. Você entendeu? Então é muito mais forte do que um manequim. É modelo de cristão. De sorte que vos tornaste modelo. Modelo. Para quem que se tornaram modelo? Para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Olha só. Eles se tornaram o tipo de crente verdadeiro para todo o povo da Macedônia. Todo o povo da Acaia. Você já entendeu? Pegou o negócio? A gente ficava falando antigamente, você lembra? Que se o Congresso Nacional tivesse muitos deputados crentes, o Brasil seria outro. Tá cheio de crente lá, até de pastor. Ficou pior, não ficou? Não é modelo de Cristo. Não é tipo de Jesus. Eles estão lá para defender seus próprios interesses, para roubar do povo. Eles não estão lá representando Jesus. Não estou generalizando, porque se eu generalizar, eu estou sendo injusto com alguns poucos. Mas tem alguns poucos que são gente boa, né, Celcinho? Então eu queria que você pensasse o seguinte: 4 coisas hoje nós vamos falar. Primeira coisa delas, no versículo 6. Quando o versículo 6, ele fala que a igreja estava imitando. A segunda coisa é que a igreja, ela recebeu a mensagem certa. A terceira coisa é que a igreja teve a reação certa. E a quarta coisa é que a igreja estava seguindo o modelo certo, o tipo certo. Então, meus amados irmãos, peça, você vai fazer a mímica de Jesus. As pessoas vão ver você fazendo a mímica e já vão adivinhar. Ele está falando de Jesus, ele vive igual a Jesus, é Jesus que ele está fazendo mímica. É isso que eu quero, imitar Cristo é fazer mímica e as pessoas descobrirem. A outra coisa que eu falei para os irmãos é que a motivação sua não pode ser em pastor e em crente, não, tem que ser na palavra de Deus. Não adianta a igreja ficar assim, vamos arrumar uma mesa de bilhar para a gente fazer os meninos virem à igreja, vamos fazer isso porque aí o marido vem para a igreja, vamos fazer aquilo. Não, lê, e ore, e fala da Bíblia. Nós não damos conta de trazer ninguém para a igreja se não for na palavra de Deus. É perda de tempo. A terceira coisa é que a reação deles, eles estavam alegres mesmo diante das dificuldades, e finalmente eles eram a forma de Cristo, o tipo de Cristo. Tá certo? Que Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amanhã nós vamos falar do 8 em diante. Eu entendo que amanhã dá para falar até o último desse primeiro capítulo, porque eu acho que essa lição de hoje foi muito importante para você. Para mim foi. Já nos basta. Então que Deus te abençoe e abençoe a mim também. E eu quero te oferecer um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Até amanhã, com a graça de Jesus.